Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2015. Pessoal, continuando aqui a nossa aula da válvula de esfera 3 vias, ok? Hoje eu vou falar sobre o comando chamado Breakout, que seria uma quebra externa ou quebrar de fora para dentro. Bom, antes de começar a explicação, eu quero demonstrar aqui um probleminha que possivelmente alguns já perceberam em relação à linha de corte e à linha de centro que foi criada na última videoaula. Quando você dá um zoom aqui, você percebe que as linhas estão sobrepostas e em alguns pontos elas vão coincidir com o tracejado e com o elemento aqui aplicado à sua estrutura. De duas, uma. Ou você muda o estilo dessa linha dentro aqui do elemento de anotação, ou algo que pode ser rápido e prático para não perder muito tempo. Clicando em cima do seu elemento aqui de corte com o botão direito, como que eu sei que é o elemento de corte? Quando ele fica no tom de vermelho, ele fica aplicável a uma seleção. Aperto o botão direito e aqui em cima dessa janela vai ter a opção chamada Show Entire Line, ou seja, apresentar as linhas internas ou entre pontos, né? Clico nessa opção, ele vai desmarcar aquela linha e você pode projetar a linha de centro existente até a sua marcação das letras AA. Automaticamente ele já vai ficar visível na sua estrutura de corte. Isso é uma solução paliativa caso você tenha criado a linha de centro e sobreposto. Ok? É um zelo a mais e o seu desenho fica mais refinado. Galera, seguindo em frente então, vamos direto ao assunto da aula de hoje, o Breakout. Bom, pessoal, esse comando de Breakout só vai funcionar com o auxílio de um sketch, na verdade um esboço que você vai criar em cima dessa sua vista. Se você prestar atenção ali no vídeo de tutorial, ele cria um esboço fechado e a partir de uma posição ou uma distância de corte, ele vai representar internamente essa sua peça. Bom, olha só que legal, vamos direto então à aplicação dele. Dica: selecionem a vista que vocês querem aplicar esse Breakout, no caso a vista frontal. Eu vou vir aqui em cima na aba de Place Views e selecionar o elemento Start Sketch, ou começar um esboço 2D. Pronto, ele sabe que a referência que eu estou utilizando seria essa minha estrutura de vista frontal. Bom, essa janela aqui vocês já conhecem do nosso elemento de modelamento, onde eu encontro as referências de linha, círculo, arco, retângulo, enfim, você tem vários elementos aqui para desenho. Nesse caso, eu quero representar essa furação. Dica: não deixem a linha de centro aqui, marcada como está aqui no lado esquerdo. Eu recomendo que vocês deletem a linha de centro e depois vocês aplicam na sua estrutura. Próximo passo, você pode habilitar aqui o elemento de construção de spline ou pelo Ctrl Vertex ou o elemento aqui de interpolação. Eu prefiro trabalhar com interpolação porque eu tenho a precisão da onde eu estou clicando. Algumas pessoas preferem trabalhar com um círculo ou retângulo, tanto faz, fica a critério de cada um. Qual que é o segredo? Você vai ter que criar uma geometria, independente da maneira que você vá utilizá-la, ela tem que estar aqui 100% fechada. Você não pode criar uma geometria onde tenha pontos abertos. Por exemplo, deixa eu criar uma spline nova aqui. Vamos supor que essa aqui é uma spline que eu estaria fazendo breakout. Por esses dois pontos não estarem coincidentes, ele não vai habilitar o comando. Ok? Então eu vou deletar essa spline, vou trabalhar somente com essa geometria. Por isso que eu falei que cada um tem um estilo. Eu posso fazer um círculo, que já é elemento fechado, retângulo, essa face vai ficar aqui reta, e isso vai dar um estilo para o seu detalhamento. Enfim, crio o esboço, fecho ele e eu clico aqui no Finish Sketch. Bom, por que eu falei que quando você tivesse que habilitar o esboço, você teria que selecionar a primeira vista? Porque o comando só vai servir se ele estiver orientado a alguma referência. Então agora, habilitando o Breakout, ele já sabe qual é a vista. Reparem que ele pede para selecionar não o esboço, e sim o elemento de vista. Clico na vista frontal, automaticamente ele reconhece o esboço que eu criei e aí eu posso habilitar as configurações. O Boundary, que seria o Profile, ele já veio selecionado. Não preciso habilitar novamente. O From Point seria o seguinte: esse corte vai até qual superfície?
Se eu quero identificar um furo, eu recomendo que vocês cliquem na linha tracejada ou em uma aresta que seja a projeção desse furo. Só pelo fato de eu clicar nessa linha tracejada, ele já reconhece como um elemento ativo. Sem clicar, ele não habilita o botão OK. E aí ele pergunta aqui qual é a distância do plano, ou from point. Se você quiser distanciar o corte, você pode pôr 10, 15, 20 milímetros para frente desse ponto. Se você quer exatamente no centro desse furo, você não altera esse valor, deixa como 0, ok? Ele ainda pergunta se você quer representar as linhas tracejadas. Caso tenha linhas tracejadas depois desse plano de seleção, que é o dip, você pode deixar habilitado. Como eu não preciso, eu posso desmarcar ele que ele não vai apresentar nenhuma linha tracejada. Clico no OK e automaticamente ele faz aquela quebra em relação a essa peça. Posso voltar em relação à anotação e criar uma linha de centro entre essas duas faces. Em elementos que não consigo projetar vistas, eu posso utilizar essa minha referência. Preciso fazer do outro lado? Não há necessidade, você pode trabalhar somente com um objeto. Olha só, eu vou repetir o comando, só que dessa vez eu vou forçar o erro. Eu vou clicar em cima da peça, no caso da minha vista frontal, habilitar aqui o Start Sketch, só que eu vou forçar o erro de não deixar o esboço fechado. Beleza, reparem que o meu esboço aqui está aberto. E eu vou tentar habilitar o Breakout. Quando eu clico na vista frontal, ele já me dá um alerta. Opa, esse sketch que você está trabalhando não está fechado. Então, clico no OK, ele cancela o comando. E para você não ter que refazer, você tem duas saídas. Clicar 2 vezes em cima dessa sua spline ou aqui na árvore de construção, habilitar o botão direito, Edit. Tanto faz, você vai habilitar novamente o esboço e aí você pode trazer aqui e ajustar esse seu elemento. Finalizo o sketch, agora eu vou tentar fazer o Breakout. Só que agora eu vou fazer o seguinte, vou selecionar essa vista e eu vou selecionar aqui, From Point. Eu vou clicar na aresta externa, ou seja, na face frontal. Se eu executar esse corte nessa face, olha o que vai acontecer. Ele não vai recortar nada, ele vai indicar, opa, tem alguma geometria errada. Você quer realmente cortar essa superfície porque a gente não encontrou nada. Eu vou aceitar. O que você pode fazer? Quando eu passo o mouse aqui na árvore de navegação, ele até apresenta aqui os meus itens de breakout. Porém, ele me está dando um alerta aqui em relação à linha de centro. Óbvio, eu perdi a referência de marcação, então eu vou deletar essas linhas de centro para ele evitar qualquer problema. Vou voltar aqui no breakout, dar um duplo clique e colocar uma distância, por exemplo, 10 milímetros em relação ao plano frontal. Ele empurrou teoricamente essa face de corte. Se eu voltar aqui e colocar 5 milímetros e confirmar com OK, eu consigo enxergar aquela rosca. Se eu colocar mais para frente, colocar, por exemplo, 30 milímetros, eu consigo também encontrar a rosca posterior com o elemento tracejado. Não tendo a necessidade do breakout mais, você pode clicar em cima dele aqui na árvore de navegação, apertar o botão Delete ou o botão direito e Delete. Ele vai cancelar e voltar a representar. Porém, o esboço que você cria ainda continua na vista. Você também tem que deletar o esboço que você executou. Nesse caso, como eu tive que deletar as linhas de centro devido à marcação ali do breakout, eu só vou retornar aqui a minha estrutura para não voltar no Ctrl Z. Beleza, pessoal? É uma videoaula mais rápida, mas eu espero que eu tenha auxiliado vocês em mais um tipo de projeção. A gente está partindo agora para o elemento de detalhamento, ou seja, um detalhe específico em uma superfície. Óbvio que a gente vai ter que colocar cota ainda, colocar elementos de texto, mas essa é a base para você começar a detalhar as suas vistas. Galera, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilhem, divulguem para os seus amigos para que mais e mais pessoas possam aprender gratuitamente e que eu continue postando vídeo diariamente aqui no YouTube. Galera, quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e fui!